Fala pessoal, tudo certo? Vamos continuando aí, né, hoje é a frente 2, né, capítulo 3, o capítulo de indústria. Aula passada eu estava falando já sobre alguns países industrializados, né, falei do Reino Unido, falamos da Alemanha, falamos do Japão e falamos dos tigres, beleza? A projeção para a aula de hoje, pessoal, é falar de Estados Unidos, China e talvez começar Brasil. Vamos ver. Né? China e Estados Unidos é um pouco extenso. Eu já deixei até uma tela aqui em branco para fazer o esqueminha do jeito que eu quero que vocês montem aí no caderno na hora que a gente começar a falar de Estados Unidos. Certo? Então pode colocar aí, pessoal, Estados Unidos, tá? Nós vamos falar sobre a produção industrial lá nos Estados Unidos, nós vamos falar de um histórico, né, os famosos belts, só que agora os belts industriais, nós vamos falar do Manufacturing Belt e nós vamos falar do Sun Belt, beleza? Bom, cada um faz do jeito que acha interessante, tá? Uma sugestão minha, né? Tem um mapa, tô até com o livro aberto aqui, ó, na página 218, tá? Não é do Hexa, é do livro mesmo, do livro texto. Na página 218 tem um mapa, pelo menos, né, um mapa dos Estados Unidos. Tem os belts aí destacados, tal, mas a ideia é vocês fazerem, né, o contorno do mapa dos Estados Unidos e primeiro vocês destacarem essa região aqui, tá? Que é a região do Manufacturing Belt. E aí, pessoal, na hora que a gente chegar na parte do Manufacturing Belt, vocês podem colocar lá Manufacturing, né? Manufacturing Belt, tá? E vamos falar as características dele, né? Eu vou falando para vocês quais vão ser os tópicos, tá? O primeiro subtítulo, então, dos Estados Unidos, Manufacturing Belt, Cinturão das Manufaturas, né? A área de industrialização antiga, tá? Pode colocar aí, pessoal, na frente, qual região? É a região nordeste dos Estados Unidos, beleza? Fica nessa área aqui, ó, gente, tá? Só para vocês localizarem. Bom, a primeira análise que a gente vai fazer, tá, da região do Manufacturing Belt, nós vamos colocar aí, pessoal, os fatores, tá? Fatores que levaram à industrialização do Manufacturing Belt, beleza? Então, vamos colocando aí, ó, fatores, pode pôr 2 pontos. Vamos falar 4 fatores, tá? 5 fatores, vai. Vamos colocar, né, todos os 5 fatores que levaram a essa industrialização. Então, primeiro fator, pessoal, essa área, tá? Eu vou aumentar aqui para vocês. Eita, peraí. Aqui, não era o F5. Isso, a ideia é vir aqui agora. Essa área aqui, pessoal, ela fazia referência à região das antigas 13 colônias, né? E, mais ainda, além de ser da região das 13 colônias, as 13 colônias pegavam esse pedaço aqui dos Estados Unidos, tá? A região do Manufacturing Belt, né, é a região das colônias do norte, que já tinha aí, né, um ideal, né, um objetivo voltado para a industrialização, né? A ideia era de mercado livre, lembra? O trabalho também começou a ser, né, um trabalho assalariado, bem diferente dessas regiões mais ao sul, tá? Essas colônias do sul que tinha até escravidão, né? Inclusive a Guerra de Secessão entre norte e sul colocou aí 2 modelos opostos, né? O modelo industrial do norte e o modelo escravista, agropecuário ainda, né, do sul, tá? Isso lá para, né, os anos 60 lá do século XIX. Então, na primeira característica aqui, o primeiro fator, pode colocar aí, pessoal, antigas colônias do norte, beleza? Antigas colônias do norte, certo? O segundo fator, pessoal, que dá para a gente falar aqui, é que a região tinha também uma disponibilidade de matéria-prima maior, tá? Essa área aqui nós temos jazidas, por exemplo, né, para início da atividade industrial, nós temos jazidas de ferro e jazidas de carvão mineral, tá? Então, né, matéria-prima, ferro, carvão mineral, as duas aí que eram vitais para a indústria começar a se desenvolver, beleza? Então, segundo fator aí para desenvolvimento da indústria no Manufacturing Belt. Terceiro fator, pessoal, não dá para a gente também, né, descartar isso. A maior população dos Estados Unidos estava aqui, então havia um mercado consumidor maior aqui, tá? Se havia um mercado consumidor maior nessa região, obviamente,
né, nós temos indústrias se instalando aí, porque essas indústrias têm interesse em vender para essas pessoas. Tá? Então pode colocar aí maior mercado consumidor. Beleza? Esse seria o terceiro. O quarto fator, pessoal, dá para a gente falar também dessa região aqui toda, ó, a fronteira com o Canadá. Nós temos aqui, né, lagos e nós temos os rios navegáveis, entre eles o rio São Lourenço. E o rio São Lourenço era uma importante via, tanto de ligação, né, dos Estados Unidos com o Canadá, quanto também de escoamento, por exemplo, da produção dessa região, né, Detroit, Chicago, Pittsburgh, áreas muito industrializadas, tá, para poder fazer o escoamento dessa região por hidrovias até o Oceano Atlântico. Tá? Então, essa região também tem essa questão, tá, dos escoamentos mais fáceis, né? Na região do rio São Lourenço, certo? Seria aí o quarto fator, beleza? O quinto fator, pessoal, como nós tivemos o desenvolvimento, por exemplo, na região de Detroit, né, da indústria automobilística, tá, né, de todo aí um modo de produção industrial que veio em torno da indústria automobilística, tá? Nós tivemos um predomínio nessa região entre os anos 20, 30, já no século 20, tá? Do modelo fardista de produção. Tá? E o modelo fardista, pessoal, ele produz em larga escala. Então a produção industrial da região era muito grande. Por quê? Porque tinha questão, né, a gente até viu isso, né, a questão aqui, ó, da esteira de produção, né, o trabalho repetitivo, tá? Então já havia isso na região. Como já havia isso na região, nós tínhamos um modo de produção que já era voltado para exportar, para acumular, para produzir em grande quantidade. Tá? Então pode colocar aí o quinto, né, fator, para a gente poder falar sobre isso, a questão aí do desenvolvimento do sistema fardista. Né? O sistema fardista contribuiu bastante para o desenvolvimento dessa indústria na região, beleza? Né? Bom, agora vamos colocar aí, pessoal, a questão das megalópolis, tá? Como nós tivemos uma industrialização muito avançada na área, megalópolis, nós tivemos também a formação de duas grandes megalópolis nessa região, tá? A primeira megalópole, pessoal, ela vai daqui de Boston até mais ou menos aqui embaixo, a capital dos Estados Unidos, né, Washington, D.C., passando aí por Baltimore, Filadélfia, Nova York, cidades muito industrializadas. Então, nós temos a megalópole, vamos avançar aqui para vocês escreverem, depois vocês ficam me perguntando como é que é, Boswash, tá? Essa seria a primeira megalópole, Boswash. E nós temos uma outra megalópole, eu já vou colocar aqui, já abro o mapa para vocês verem, que é a megalópole chamada Sheepits. Então, olhando o mapa aqui para vocês, Sheepits, Chicago, Pittsburgh. Né? Aqui na megalópole, nós temos Detroit, nós temos Columbus, que está aqui no meio, que não está representada, tá? Tem Indianápolis, aqui nesse meio, tem Cleveland, por exemplo, que é uma cidade extremamente industrializada, termina em Pittsburgh. Tá? Então, todo esse bolo aqui é a região da megalópole Sheepits, uma área bastante industrializada. Então, ó, duas megalópolis, tá? Numa região relativamente grande a região, mas se for ver pelo tamanho dos Estados Unidos, pequena pelo contexto americano. Tá? Então, duas grandes aglomerações urbanas, tá? Nessa área. Lembra que megalópole não é a cidade. Né? Nós ainda vamos vendo em capítulo de urbanização, tá? A definição de megalópole. Eu vou até falar aqui para vocês, mas não precisa anotar agora. Tá? Vai ser um assunto que a gente ainda vai ver. Né? Lembra que megalópole seria a malha urbana. Por isso que não é só em linha reta Chicago, Pittsburgh, Boston, Washington. Né? No caso aqui, já adiantando, ó, San Diego, São Francisco. Megalópole é a malha urbana, toda a região de influência, né, entre duas grandes metrópoles, tá? No caso aqui, Pittsburgh e Chicago. Tá? Entre elas, Detroit, Cleveland, como eu falei, tem, né, Cincinnati, Columbus, Indianápolis, nesse bolo todo. Tá? Nós temos muitas indústrias, nós temos um fluxo material, lembra disso? Né? Pessoas, mercadorias, e atualmente as megalópolis têm também um fluxo imaterial, né? Informação, grana, capital, tá muito intenso, né?
a gente tem aqui várias áreas conurbadas, tá? Nessa região, né? Várias cidades aí que acabam tendo as suas fronteiras, né? Praticamente suprimidas, porque elas é uma área muito povoada, muito, né, populosa também, além de povoada, muito populosa, tá? Então, assim, só para relembrar o conceito, vocês já viram isso ano passado não, ano retrasado, tá? No primeiro ano, né, no material aparecendo no primeiro ano, nós vamos ver isso ainda, tá? Esse ano, mais para frente, e eu espero que quando a gente for ver isso, né, nós veremos numa aula presencial, bem provável, porque seria o livro 3, não é possível que a gente vai ficar nesse inferno de quarentena, né, o ano inteiro, tá? Óbvio que não vai acontecer isso. Beleza? Então, o próximo item, agora esse cachorro vai começar a latir quando vocês querem apostar, meu vizinho tem um cachorro, né, e ele vai começar a latir daqui a pouco. Tá? Então, o primeiro item foi, né, a explicação aqui do manufacturing, Nordeste, segundo, fatores, o terceiro, as megalópolis. Tá? Agora, no próximo item, pessoal, nós vamos colocar aqui as áreas industriais, tá? Então, ó, as principais, tá? Áreas industriais. Imagina que eu vou começar Brasil, mal eu vou começar China. Meu Deus do céu. A aula Estados Unidos é foda, tá? Então, ó, a primeira área industrial, pessoal, que é importante, pode por aí, ó, Pittsburgh. Não dá, a gente vai ter que falar esse trio, tá? Por mais que tenha aqui Boston, Washington e tudo mais, mas o trio aqui é foda, certo? Essa região da megalópole Chipitz é uma área extremamente urbanizada, só porque eu falei o cachorro não latiu, tá? Então pode colocar aí, ó, Pittsburgh. Pittsburgh, pessoal, é conhecida como Vale do Aço dos Estados Unidos, tá? Então, é uma região que nós temos muitas metalúrgicas e principalmente siderúrgicas, tá? Exatamente porque tem uma concentração boa de carvão mineral e tem regiões, né, de minério de ferro próximo, tá? Então tem muita indústria ainda, né, essas indústrias pesadas, né, instalada nessa região, tá? Por isso que é chamada de Vale do Aço, beleza? Segunda região importante aí, tá? Não tá na ordem, óbvio, tá? Mas Chicago. Chicago, pessoal, nós temos as ferrovias, né? Inclusive, pessoal, só um negócio, só uma curiosidade. Pittsburgh, o time de futebol americano chama Pittsburgh Steelers, né? Pittsburgh Steelers significa, né, os que produzem aço, tá? Então, dá para só fazer uma referência. Chicago, pessoal, Chicago é considerado aí o berço da indústria ferroviária, né, dos Estados Unidos, né? Inclusive, a primeira companhia ferroviária que nós tivemos nos Estados Unidos foi a Chicago Railway Company, tá? E então, ferrovias, indústria, material, maquinário ferroviário em Chicago, tá? E óbvio, né, nós temos a cidade que é o berço da indústria automobilística, a cidade de Detroit. Então, difícil aqui, né? Bilísticas, tá? Indústria automobilística, no caso aí, a Ford, a primeira delas, né? Depois veio Chrysler, depois até GM surgiu nessa região, tá? Então, assim, nós temos berço da indústria automobilística mundial, a cidade de Detroit, né? Detroit, depois vai ser até o próximo item, vou falar até pelo fato aí, o que veio passando Detroit, problema, né, por causa da saída das indústrias. Então, assim, essas três áreas são as principais do Manufacturing Belt, tá? Região do Vale do Aço em Pittsburgh, né, a indústria ferroviária em Chicago, maquinário, etc. E Detroit, as automobilísticas, tá? Hoje, pessoal, dá pra gente falar também dessas regiões aqui mais embaixo, pegando aqui a região de Atlanta, né, região de Memphis. Essas áreas aqui, nós também temos um centro industrial importante. Inclusive em Atlanta nós temos a aeronáutica, ó, o aviãozinho aqui, tá? Indústria da aeronáutica, que é bastante importante, tá? Fazia parte do antigo Manufacturing Belt. Atlanta é um pouco mais nova, vamos pensar assim, uma industrialização mais dos anos 30, 40. Essas aqui, ó, já é do século 19 e teve o auge nos anos 20 e 30. Né? Atlanta, quando teve o auge disso, Atlanta estava começando. Beleza? Então, essa é a região do manufacturing. Falamos das áreas industriais. O próximo item que eu vou falar para vocês vai ser a degradação industrial da região com o chamado Rust Belt. Tá? Rust Belt, cinturão das ferrugens, cinturão enferrujado. Né? De novo aqui,
né? De novo, essa região específica aqui, tá? E aí a cidade de Detroit é o símbolo. Por que Rust Belt? Tá? Vamos colocar alguns motivos da região ser chamada de Rust Belt. Primeiro, né, nós tivemos a descentralização de várias indústrias dessa região para o chamado Sun Belt. Então pode colocar aí, descentralização das indústrias para o Sun Belt. Primeiro motivo dessa região ser chamada de Rust Belt. Segundo motivo, pessoal, o Fordismo, que é o modelo predominante, começou a sofrer uma concorrência forte com o seu rival Toyotismo, que surgiu na Ásia. E, né, o Toyotismo é uma acumulação flexível, lembra? Just in time. E o Fordismo é uma acumulação total da produção. Então, na hora que tem a concorrência, o modo de produção toyotista ele se mostrou muito mais favorável, muito mais inteligente, vamos dizer assim, e até economicamente viável. Tá? Então a concorrência, o surgimento do toyotismo acabou provocando também a decadência, né, desses centros industriais, certo? Outro fator, esse fator também é sério, tá? Muita indústria, pessoal, muita indústria junto. Então o que acontece quando você tem muita indústria junto? Primeiro, os impostos ficam mais caros, tá? A concorrência entre essas indústrias ela acaba sendo muito elevada. Tá? A mão de obra naturalmente fica muito cara na região. Se a mão de obra fica muito cara na região, nós temos também indústrias querendo ir para uma região que a mão de obra é um pouco mais barata. E aí o Sun Belt, ele, no começo, ele acabou se caracterizando por isso, certo? Então, resultado, nós temos um abandono da região, muitas indústrias fecharam, né? Muitas indústrias faliram, muitas indústrias transferiram a sua produção para outra região, que foi o Sun Belt, tá? E aí a gente chama de Rust Belt exatamente porque não é uma indústria pesada, maquinário, siderúrgica, metalúrgica, né? Indústria, né, pesada, né? Indústria ferroviária, tá? Muita indústria acabou enferrujando. Como usa esse maquinário pesado, né? Deu aquela imagem de um negócio velho, né? Um negócio ultrapassado, tá? Então, por isso, acabou acontecendo, né, essa degradação ambiental. Detroit, pessoal, em 2013, decretou falência, para vocês terem uma noção. O desemprego foi muito alto, muita indústria fechada, tá? E muitas, né, decretando aí falência, tá? Certo? Foi um problema sério. O governo dos Estados Unidos fez uma recuperação, está fazendo ainda uma recuperação econômica para tentar reaver a região, que é uma região antiga, tá? E que está começando a ter uma modernização agora. Beleza? Bom, passamos para o próximo. Eu estou de olho aqui no cronômetro, pessoal, da aula. Já deu 16 minutos só Manufacturing Belt. Tá? Obviamente que eu não devo começar a China, porque senão vai ficar um negócio gigantesco. Não tem nem por que eu correr com a matéria. Vamos colocar aqui o próximo, Sun Belt. Certo? Sun Belt. O Sun Belt, pessoal, ele vai pegar o sul, vou mostrar no mapa para vocês, o sudoeste e o noroeste dos Estados Unidos, tá? Só para a gente poder entender, ó. Então, aumentar o mapa, ó, sul, região do Texas, no material de vocês inclui inclusive a Flórida, tá? O sudoeste, que é o famoso Vale do Silício, e o noroeste, a região aqui de Seattle, beleza? A gente vai dividir nessas 4 áreas, tá? Então, vamos fazer da seguinte maneira, ó. Vamos colocar os fatores e depois eu coloco na mesma sequência, tá? Ó, fatores. Bom, primeiro fator, pessoal, né, que levou à industrialização do Sun Belt. Pode colocar descentralização industrial do Manufacturing Belt, certo? Esse é o primeiro. Segundo fator, pessoal, ó, no início a mão de obra era mais barata. Quando eu falo de início, eu estou falando lá de anos 50, anos 60. Óbvio que se você chegar e falar de mão de obra barata em Los Angeles, São Francisco, San José, Fresno, né, convenhamos, né, San Diego aqui, óbvio que a mão de obra é cara. Se falar de mão de obra barata em Houston, na NASA, tá? Mesmo na Flórida, né, mesmo em Seattle, que tem indústria, né, aeronáutica forte aqui, sede da Boeing, óbvio que a mão de obra hoje é muito cara, mas no início era barata. Então pode colocar que no início a mão de obra era barata. Terceiro fator, petróleo aqui no Golfo do México, petróleo aqui na Califórnia, tá? Então, terceiro fator, essas ocorrências de petróleo, né, de jazidas de petróleo, certo? Quarto fator, pessoal,
foi uma região que no início também ofereceu incentivos, né? Os impostos eram mais baixos. A ideia era fazer uma industrialização nessa região, era uma região meio abandonada. Imagina a Califórnia, né? O próprio Texas, por volta ali dos anos 20, 30, pouca gente, né? Não era uma área densamente povoada, comparada com o Manufacturing Belt. Tá? Então a ideia era oferecer incentivos para a indústria que estava aqui vir para cá. Tá? E o quinto fator, que aí também os caras são foda, né? Os Estados Unidos, eles têm a saída para o Atlântico e os Estados Unidos têm a saída para o Pacífico, né? A marcha para o oeste, o Far West, acabou conquistando terras aqui, matou índio pra caralho, né? Ganhou território aí de outros países, comprou território, né? Uma bagunça, né? E eles têm saída para o Pacífico. Essa saída para o Pacífico é interessantíssima para poder chegar em mercados asiáticos. Os caras já estavam com essa visão, né? Pensando ali em anos 50, 60, 70, esses caras começando a crescer, Japão, Tigres, tinha a questão do cordão sanitário, né? Vamos olhar para a Ásia, porque a Ásia está virando uma área socialista, tá? E de repente, né, nós estamos com uma saída para a Ásia pelo Oceano Pacífico e a gente tem um mercado que vai crescer e vai bombar, como China, Tigres e o próprio Japão, certo? Então, saída para o Pacífico seria também interessante, né, para poder atingir mercados asiáticos. Esse seria o quinto fator. Beleza? Bom, voltando aqui na sequência. Vamos fazer na mesma ordem, tá? Ó, megalópolis. Aliás, megalópole, tá? A megalópole é a megalópole San Diego, deixa eu entrar no mapa aqui para mostrar para vocês. San Diego, São Francisco, né? Passando aí por Los Angeles, San José, Fresno, um monte de cidade importantíssima nessa área, cidades que hoje são, nossa, né, imensos tecnopolos, beleza, gente? Já vai falar desses tecnopolos, beleza? Então, a megalópole San. Bom, aí, pessoal, vamos falar das áreas industriais, né? As áreas industriais, eu vou dividir para vocês da seguinte maneira, tá? Pode colocar, número 1, a região da Califórnia. Beleza? Então, a região da Califórnia é essa região aqui. Pode colocar, então, na região da Califórnia, o Vale do Silício, né? Pode pôr aí, então, Vale do Silício, tecnopolos, né? Indústrias de informática, tecnologia, né? A gente tem aí as tecnologias de ponta, né? Microsoft, Google, Yahoo, tá? As grandes indústrias de tecnologia nessa região. A gente fala da região das indústrias sem chaminés, né? Toda essa região aqui, então, começou a desenvolver, né, a partir das faculdades, né, que vão gerar mão de obra qualificada, e as indústrias vão aparecer aqui para poder produzir em cima dessa mão de obra qualificada. Tá? Toda essa área de tecnopolo, né, mas a região do famoso aí, Vale do Silício é a região, né, mais destacada. Tá? Então, o número 1 seria a região da Califórnia, beleza? Vamos colocar aqui um ponto e vírgula. O número 2, pessoal, pode pôr a região do Texas. Tá? No Texas, pessoal, a gente tem aqui, ó, a indústria aeroespacial. É a sede da NASA, certo? Então pode colocar aqui Texas. Tá vendo que tem também algumas automobilísticas, tal, mas o forte aqui é a aeroespacial, a região da NASA, né? Houston, Dallas, cidades extremamente desenvolvidas. E tem a questão das petrolíferas e petroquímicas, por causa do petróleo do Texas, que é a maior reserva de petróleo dos Estados Unidos. Tá? Então, aqui do Golfo, né? Tem muito petróleo aqui, tá? Na região. Esse seria o número 2. O número 3, pessoal, vamos colocar aqui, é a região da Flórida, tá? 3, região da Flórida. E a região da Flórida, né? Não dá pra gente desvincular a Disney, indústria do entretenimento, tá? Essa região aqui, o forte deles, né? Atrai muito turista anualmente. Quero ver como é que vai ficar com esse negócio do Covid. Eles devem ter perdido grana, estão perdendo grana pra caralho, tá? Mas é a indústria do entretenimento. E, por fim, vamos falar do 4, lá em cima, né?
a região de Seattle, tá? Região de Seattle, aqui em cima, que é a indústria da aeronáutica, né? Sede da Boeing, beleza? Aqui na região de Seattle, extremamente importante, muito conectada com Vancouver, tá? Você tem aí uma distância de, sei lá, 200 e poucos quilômetros de Seattle até Vancouver, aqui no Canadá também, que é uma região bastante desenvolvida, beleza? Então, essa é a região, né, do Sunbelt, tá? A gente fez aqui, né, mais ou menos como eu faria na lousa para vocês, e eu com certeza eu daria isso em uma aula para vocês. Eu não vou entrar em China, vai ficar muita coisa, eu já estou olhando aqui, deu quase 25 minutos de vídeo, não me xinguem, por favor, né? Eu continuo esse assunto com vocês na semana que vem, falando de China, das EEs e talvez entrando no Brasil. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis!